Shalom, irmãos. Eu me chamo Cauã, imagino que todos aqui já saibam, mas para quem vai nos assistir no YouTube também, amém? E hoje sou eu que vou estar trazendo a palavra aqui. Já fazia um tempinho que eu não trazia a palavra aqui, e até ontem de noite eu não tinha nada em mente sobre o que eu iria ministrar. Acho que isso já aconteceu pelo menos uma vez com todo mundo, né? Até que o Espírito Santo me trouxe um assunto que é muito importante, principalmente na sala dos jovens. E esse assunto é os desafios da juventude para um jovem cristão. Irmãos, eu fiz essa ministração em uns 4 tópicos, se eu não me engano. E o primeiro deles eu vou falar agora. Amém? Amizades. Irmãos, quando a gente se torna jovem, a gente começa a ter mais liberdade para fazer as coisas, para sair sozinho ou com os amigos, voltar mais tarde para casa, entre outras coisas. Mas, irmãos, a maioria dos jovens que fazem essas coisas são jovens do mundo, que saem para festas e etc. E são influenciados pelas suas amizades. E nós, irmãos, provavelmente também temos amizades que não são sábias, que não são cristãos como nós e não sabem o que é certo de verdade. O que eles fazem é errado, algumas coisas, mas para eles pode ser uma coisa normal. Assim como eu tenho amigos na escola, que são meus amigos também, que não são cristãos e fazem coisas que a gente vê num olhar, num modo diferente, que eles acham normal. E nosso papel, Deus colocou nós, exatamente nós, na vida deles, para fazer eles abrirem os olhos, para eles entenderem que o que eles estão fazendo é errado. Irmãos, o inimigo tenta nos influenciar através dessas amizades. E é nessas horas que nós temos que tomar a decisão certa, de não sermos influenciados, não irmos para o outro lado, para o lado do mundo, e sim influenciar nossas amizades para o caminho certo. Temos que aprender a lidar com a pressão dos nossos amigos e tomarmos decisões sábias, principalmente no ambiente escolar. Nós temos que dar um exemplo. Nós temos que dar o exemplo. Amém, irmãos? Como eu já tenho 17 anos, né? Estou no meu último ano na escola. E, ô, irmãos, vocês podem ter certeza que já recebi muitos convites de muitas pessoas para fazer muitas coisas erradas. E teve épocas que eu cedi. Não fumar, tá, mãe? Não precisa ficar nervosa aí, nem beber, não é nesse nível, mas já recebi, já fiz muitas coisas erradas. Por exemplo, dentro da sala de aula de bagunçar, e hoje em dia eu me arrependo disso. Peço perdão para o Senhor, mas isso também me serviu como um aprendizado para mim poder, por exemplo, ser um exemplo para a Sofia das consequências, para o Joaquim. Quando a mãe, todo mundo já sabe dessa história, eu acho, de a mãe ter ido lá me buscar lá no pai e eu ter vindo morar com ela, mas um dos principais motivos de eu ter vindo para cá é porque mesmo eu estando sabendo entre o certo e errado, eu ainda sou jovem, eu era jovem ainda, e eu já estava num ambiente que o ambiente escolar em si, ele já tenta nos levar para o mundo de uma forma bem forte. E como eu em casa, meu pai também, ele é
ele acredita em Deus, tudo, mas ele é católico. E ele sabia que, mesmo ele sabendo das coisas, para ele tem coisas que é errado que para ele é normal. E como eu já tinha, no ambiente escolar, eu já tinha muita influência, eu ainda não tinha quem me aconselhasse em casa. Tanto que a mãe e eu sou a prova viva de que depois que eu vim para cá, comecei a frequentar a casa, frequentar uma vida com a minha mãe, com a Fábio e tudo, eu mudei completamente, tanto na escola como meus hábitos, né, mãe? E quando a mãe foi me buscar para lá, é porque ela sabia que eu não estava fazendo coisas, tipo, coisas de fumar e tal, mas eu não estava tendo um comportamento que um cristão devia ter. E depois que eu vim para cá, eu consegui me ajeitar, me acertar nessas coisas. Mas é sobre isso, irmãos, que eu estou falando, que a gente tem que vigiar na escola. Porque na juventude, eu acho que é a etapa mais que a influência sobre que as amizades têm sobre nós é a mais forte. Porque a gente não quer passar vergonha na frente dos amigos, a gente não quer sair como é que eu posso dizer? Da gente negar as coisas e sofrer bullying. Acho que serve bullying como uma palavra, não sofrer, tipo, folgar em nós por a gente não aceitar fazer essas coisas, sabe? De, ai, tu não vai fazer, para de ser fresco, essas coisas, entendeu? E eu acho, irmãos, que isso é uma coisa que a gente tem que vigiar, porque mesmo eu sabendo de Jesus, já sabendo a mãe me aconselhando pelo celular, às vezes a gente acaba caindo nessas tentações das amizades e a gente acaba nem percebendo, porque na época eu falava para a mãe que estava tudo certo, que eu estava normal e eu nem tinha me dado conta de como eu estava. Quando eu vim para cá, que aí sim eu mudei, me transformei, eu percebi como é que eu estava lá e o quão ruim eu estava, porque tinha coisas que eu omitia, tinha coisas que eu mentia e para mim não fazia diferença, era tava tudo bem. Hoje em dia eu me arrependo de tudo isso, mas na época para mim era normal. E eu omiti e mentir até um certo tempo, a mãe sentia, né? Porque que mãe que não sente quando um filho tá estranho, mas ela não tinha certeza de tudo isso, até ela ter uma confirmação de como que eu estava lá. E aí foi aí que ela decidiu ir me buscar. E, e lá eu estava me perdendo de novo. E é sobre isso que eu estou falando, irmãos. A gente não pode se deixar ser influenciado, a gente não digo que vocês têm que ter só amizades cristãs, só ter amigos de quem é da igreja e ponto. Não, irmãos, eu acho que vocês também devem ter amizades que não são cristãs, exatamente para trazê-las para Cristo. Mas vocês têm que se vigiar para não se deixarem ser influenciados ao invés de influenciar. Eu acho que vocês já ouviram muito isso de ser influenciado e influenciar. E tem muita gente, a mãe, por exemplo, quando ela me falava isso, quando eu estava lá, de eu estar sendo influenciado, eu falava para ela que não, que era uma baboseira, que eu não estava sendo influenciado e que eu ia, eu podia muito bem mostrar a verdade para meus amigos e tudo, mas eu nem me dava conta de que eu estava sendo influenciado. E eu estou falando isso, irmãos, porque vocês devem escutar muito isso da mãe, do pai, dos amigos, da igreja, etc. E devem estar pensando, ai, mas eu sei que eu não vou ser,
influenciado, eu sei que as minhas amizades, eu sei lidar com as minhas amizades, mas vocês têm que abrir o olho de verdade, irmãos, porque isso é uma coisa séria e que a gente acaba nem percebendo. Amém? Irmãos, tudo isso que eu disse agora, inclusive esse exemplo, esse testemunho, ele também está escrito desde lá atrás, nas Escrituras. Jesus já nos alertava sobre isso. Em Salmos 1:1 é um exemplo disso. Se quem puder ler para mim, a Daia, né, que eu tinha peço para ela ler esse versículo. Amém. Então, Salmos 1, versículo 1 diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Amém. Irmãos, nas Escrituras também está escrito um versículo lá em Filipenses 4, do 6 ao 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso. Amém. Obrigado, Sophie. Eu, para juntar com esse versículo de Filipenses, eu quero que foi a Manu que eu pedi para ler na 1, né? Na 1:7. Sim. Tá. Na 1:7, certo? Isso. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Amém. Irmãos, a partir destes textos, nós vamos entrar no próximo tópico da ministração de hoje, que é estresse e ansiedade. Irmãos, quando nós entramos na juventude, nós começamos a nos preocupar com mais coisas e ter mais responsabilidades. Não que nem os adultos, né? Mas não somos mais crianças, nós nos tornamos jovens. E a gente não vai passar mais o dia brincando, sem se preocupar com nada, sem ter nada para fazer, só brincar e escutar da mãe: "Ai, meu filho, vai brincar, vai aproveitar". Agora nós temos responsabilidades, principalmente com Deus. E é por nossas responsabilidades com Ele que nós vamos criar um bom relacionamento com Ele. Gravem isso na memória, irmãos. Tendo responsabilidades com Deus, nós vamos ter um bom relacionamento com Ele, pois quem vai nos ajudar com os nossos estresses diários é Ele. Muitos jovens irmãos, quando entram na juventude, eles ficam mais bravos, irritados, com raiva e pouca paciência, porque acaba passando por um processo, por coisas que nunca tinha passado antes. Os estresses maiores escolares, as obrigações de casa, muitos começam a trabalhar na juventude, inclusive eu comecei a trabalhar desde cedo. Trabalhar, né? Tipo, eu nunca assinei carteira nem nada. Agora é a minha primeira vez que eu estou fazendo estágio, tudo, mas eu trabalho desde os, acho que é dos 13, mãe. 13. É, né? Desde os 13 com meu pai, em restaurante. E não pensem que é porque eu trabalhei com meu pai, irmãos, que foi, tu trabalhou com teu pai, é mais fácil. Não pensem que foi assim, irmãos. Porque além do primeiro motivo que a minha mãe foi me buscar no Rio Grande do Sul há 2 anos atrás, o segundo foi por eu trabalhar com meu pai. E por mais que ele fosse meu pai, ele me tratava mais como patrão do que como filho, como funcionário
mais como funcionário do que como filho. E, irmãos, trabalhar cansa, tá? Cansa. Ainda mais dependendo do jeito que teu patrão é, né? Mas, irmãos, a partir daí, de começar a trabalhar, dos estresses da escola, porque a gente ganha mais matérias, coisas mais complicadas de compreender as matérias. A partir de tudo isso, começa a surgir a ansiedade, que nós também só podemos resolver com a ajuda do Senhor, pois a ansiedade é o excesso de futuro. E o nosso futuro nós temos que largar nas mãos do Senhor, irmãos, e fazer a obra dele no hoje, fazer nossos deveres, nossos afazeres, com a ajuda dele e do Espírito Santo, para não cairmos nessas armadilhas do inimigo, assim como a depressão, irmãos, que é o nosso próximo tópico. Mas antes da gente entrar neles, irmãos, no próximo tópico, eu quero que fique claro para vocês, irmãos, que a, o estresse e o estresse diário dos adolescentes, vocês jovens adolescentes não devem se deixar abater por esse estresse. Vocês têm que ter domínio próprio. Hoje em dia eu tenho, claro, todo mundo tem uma vez ou outra que se irrita, não só jovens como adultos, principalmente a mãe que tem 3 filhos, né? Mas ela se controla muito mais hoje do que antes. Ela ajudou, inclusive, a minha avó, que entrou agora, porque a minha avó, ela era muito explosiva com meus tios e a minha mãe ajudou ela a ter mais domínio sobre si. Inclusive eu, irmãos, quando eu comecei a trabalhar com meu pai com uns 13, isso começou a me causar muita carga, sabe, irmãos? E isso começou a me trazer muito estresse, porque por causa do trabalho, sobrecarga, tudo mental, e eu não buscava ajuda no Senhor. E por esses motivos, eu briguei bastante com meu pai nesses 4 anos, 5 anos que eu morei com ele, né, mãe? Acho que é isso. Eu briguei bastante com ele, minha mãe vivia me falando para mim me controlar, para mim ter domínio sobre mim, porque mesmo eu estando certo em algum, tipo, estando no meu direito em algumas coisas, eu não tinha que bater boca, não tinha que discutir, não tinha que gritar, brigar, porque eu ia estar perdendo a razão e além de estar perdendo a razão, eu ia estar cometendo um pecado muito grave, que é eu estava desonrando meu pai. E quando eu vinha para cá, para a mãe também, às vezes eu brigava com ela também, porque eu já estava tão estressado e tão acostumado a lidar com o estresse daquela forma, que eu acabava brigando com a mãe também. E hoje em dia eu me controlo nisso também. Sei que eu estava errado também, peço perdão por isso, mas eu briguei bastante com meu pai na juventude, irmãos. Mas quando eu era mais novo, nos meus 14, 15 anos, em razão a eu acho que eu trabalhar com ele piorou mais ainda a situação. Mas hoje em dia, irmãos, eu tenho uma relação muito boa com meu pai. Eu me dou bem com ele. Agora eu passei as férias com ele e fazia tanto tempo que eu não passava umas férias com ele sem me estressar nenhuma vez, com ele sem brigar, sem discutir com ele. Também por eu ter me controlado, mas também por a gente ter se entendido. Amém, irmãos? E eu quero que vocês levem isso como exemplo para vocês terem domínio sobre si, domínio próprio, pedir ajuda para o Espírito Santo, para Deus, para não deixar o estresse dominar vocês. Amém? Agora vamos falar sobre a depressão, irmãos.
A depressão, irmãos, hoje em dia a gente vê com mais frequência do que antigamente, porque hoje em dia é diagnosticado mais do que antigamente. Irmãos, a depressão é quase como uma doença normal, tipo a gripe no mundo. Muita gente tem hoje em dia, principalmente os jovens na juventude. Esse é um dos maiores desafios da juventude. Não se deixar ser, não se deixar cair nesses dardos do inimigo como a ansiedade e a depressão. A depressão, irmãos, diferente da ansiedade, que é o excesso de futuro, a depressão é o excesso do passado. Irmãos, as escrituras nos falam lá em Deuteronômio 31:8, se o Gabriel puder ler para mim. Posso sim, pera. Aí, deixa eu abrir aqui. Já tá aberto. 31:8? Isso, 31:8. Pode ler? pode. O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará e não se assuste e nem tenha medo. Amém? Amém. Irmãos, esse versículo, de tantos outros que estão nas escrituras, podem ajudar muitos jovens que têm esses problemas na juventude. E o nosso papel como jovens cristãos é levar esses versículos, essas palavras, de preferência as escrituras por inteiro, para esses jovens que não sabem, principalmente para os que já passaram por esses problemas. E serve para os jovens cristãos também, irmãos. Esses versículos também nos deixam avisados de que nós não podemos nos deixar cair nestes dardos do inimigo. Irmãos, nós, se por algum acaso qualquer um de nós jovens caísse nesses dardos, mais novo, né? Nós temos uma família que pode nos auxiliar. Assim como a mãe me auxiliou quando eu estava precisando dela, me ajudou, mas tem muitos jovens irmãos que não têm uma família sábia para auxiliar eles nessas situações. E por eles não ter ajuda, eles acabam caindo de vez nesses dardos, caindo de vez na depressão, na ansiedade, no estresse, e não tem ninguém para auxiliar eles, irmãos. Então eles acabam caindo de vez e não têm o que fazer. E nós, como as amizades certas, devemos levar esses versículos e esses ensinamentos, irmãos, porque como esses jovens que não têm uma família sábia para auxiliar eles, nós devemos fazer esse papel no lugar deles. Amém, irmãos? Nós vamos para o último tópico, irmãos, da ministração de hoje, que é vício e tentações. Irmãos, tudo que eu falei até agora são coisas sérias, muito sérias. Mas, como esse assunto que eu vou falar agora, que não, que nem a minha, na minha visão é uma consequência do primeiro tópico, que é as amizades, porque eu acho, na minha visão, que os vícios, o vício e as tentações vêm a partir das amizades, porque eu acho que esse é um dos tópicos mais importantes, irmãos, porque depois que tu te perde num vício e a partir de uma tentação, é difícil tu sair, irmãos. Irmãos, nós também podemos ter tentações sozinhos, sim. E eu vou falar dos dois tipos, irmãos. Mas nós, a maioria das nossas tentações dos jovens, partem de um convite de nossas amizades, que nos colocam em dúvidas. Como, por exemplo, quando eu encontro um amigo antigo, nós nos conhecemos faz anos, e ele é fumante, por exemplo.
e ele te coloca em dúvida, te oferecendo, te falando que vai ser só uma vez, e você cede a essa tentação, vai ser só uma vez para mim não sair como feio aqui, né? Com uma atitude feia de não aceitar, ficar, passar vergonha aqui, eu vou aceitar. A partir dessas tentações, irmãos, vem o vício, porque não para mais. Muitos jovens hoje são viciados em drogas, bebidas, entre outras coisas, irmãos. Todos esses vícios, vocês podem ter a absoluta certeza que vem de um convite. Essa tentação que esse jovem cedeu, irmãos, e acabou se viciando, pode ter certeza que veio de um convite. Porque nenhum jovem, irmão, nenhum, acorda em um dia qualquer e fala: me deu uma vontade de experimentar uma bebida, uma droga. Sempre vem um convite. Aí cabe a vocês, irmãos, terem sabedoria e serem sábios para não cederem, e sim mostrar o caminho certo para esses jovens que acham isso normal e acabam levando outras pessoas que não têm sabedoria para esse caminho. Vocês têm que mostrar o Senhor para eles, irmãos. Amém? Em relação ao futuro, irmãos, o futuro de vocês, irmãos, a maioria dos jovens começa a se preocupar com o próprio futuro, e isso é uma causa da ansiedade. Em relação a isso, irmãos, vocês têm que orar para saber qual futuro o Senhor quer de vocês, e depois fazer o que o Senhor mandar vocês fazerem, e deixarem o resto com Ele, deixarem Ele agir, descansar nele, e para e e parar de se preocupar com essas coisas, irmãos. Deixem isso com ele e façam o que ele quer. Em relação ao vício, irmãos, eu nunca experimentei nada dessas coisas. Mas a minha mãe, por exemplo, ela era fumante. Hoje em dia ela não fuma mais, né? Mas eu imagino, ela pode me corrigir se eu estiver errado aqui. Mas, ô mãe, quando a senhora começou a fumar, a senhora começou sozinha ou foi a partir dos convites da tua amizade? Foi também por influência, né? Não digo convite, mas influência, porque as minhas amigas todas fumavam, a maioria. E também porque eu vi o meu pai fumar a vida toda, né? Para mim era uma coisa normal. E depois que, né? Daí tu experimenta e foi. Eu fumei 14 anos. E aí, quando eu me converti, graças a Deus, o Espírito Santo me batizou com o fogo dele, porque eu peguei um nojo parece que eu nunca fumei na minha vida. E não só o cigarro, né? Eu bebia também. Bebia bastante. Tudo por influência. Tudo é influência. Claro que não é culpa das pessoas. É culpa, né, daquele que vem influenciado. Porque se tu sabe o que é certo, se tu tem os princípios, né, já e segue os princípios, não vai acontecer. Mas como o Cauã falou, é muito difícil. Depois que experimenta, é difícil. É um passo até experimentar. Depois é um passo para sair. Irmãos, como a mãe disse, partiu também de influência. O meu pai, né, que é meu padrasto, mas me cuidou desde que eu era pequenininho. Todo mundo conhece ele, sabe a situação dele. Que em nome de Jesus ele venha para casa, né, mãe? Que ele venha fazer companhia para nós, venha dar muitos testemunhos. Mas, irmãos, hoje em dia ele está onde ele está por consequências de coisas erradas que ele fez no passado. E eu acredito que tudo que ele fez de errado também foi por convites e influências de amigos dele. E hoje em dia ele se arrepende, não faz mais nada disso também, mas ele está tendo consequências por cair nessas influências e ceder. Amém, irmãos? Esse é, essa é a minha ministração de hoje.
E agora eu gostaria que os ambientes também, mãe. Nós temos que vigiar os ambientes que nós estamos para não sermos influenciados. Irmãos, vamos fazer a ceia para finalizar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a ministração de hoje. Espero que tenha tocado no coração de vocês. Espero que o Espírito Santo auxilie vocês para colocar em prática tudo que eu falei aqui hoje, tudo que o Espírito Santo falou através de mim. Amém, irmãos? Então vamos fazer a ceia. Lucas 22:19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Paizinho, obrigado, Senhor, por esse pão, Senhor, que simboliza, Pai, o teu corpo. Te agradeço, Senhor, por essa noite, Paizinho, porque se não fosse, Pai, por esse pão e por esse suco, Senhor, a gente não estaria aprendendo aqui esta noite, Pai. Não estaria tendo o Espírito Santo dentro de nós, Pai, nos auxiliando no que é certo e no que é errado, Pai, para nós jovens, Senhor. Eu espero, Senhor, que essas palavras tenham entrado no coração de todos os jovens, Pai, para que eles não cometam, Pai, os erros, Pai, que o inimigo tenta colocar na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem comer o pão. Pai, eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida de todos os nossos irmãos, Pai, todos os jovens, Pai. Todos os jovens que não sabem o que é certo, Pai, que não sabem, Pai, o verdadeiro significado, Pai, deste suco, Pai, que simboliza o sangue, Pai. Porque se esse sangue não tivesse sido derramado, Pai, nós, Pai, estaríamos perdidos hoje, Senhor. E nós temos a oportunidade, Pai, de saber o que é certo, o que é errado, a verdade, Pai, e sermos salvos, Pai, por causa deste sangue, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? O versículo não é para mim ler? Pode ler, mãe, por favor. Eu tinha esquecido do último versículo. Irmãos, o versículo que a mãe vai ler agora é um versículo para nós refletirmos. Eu acho que esse versículo fala sobre tudo um pouco do que eu falei nessa noite. E esse versículo eu espero que vocês anotem para vocês refletirem sobre sobre o que é ser jovem, como a gente deve ser, como a gente deve agir. E para quem é adulto já, para saber auxiliar os filhos quando eles se tornarem jovens. Amém, irmãos? É Salmos 42:11, né? Isso. Por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém.